Olá, sejam bem-vindos ao canal do Servir e Amar Estudos Espíritas. Aqui você encontrará o Evangelho de Jesus do nosso dia a dia, os ensinamentos de Jesus na nossa vida diária, sempre sobre a visão espírita, a orientação dos benfeitores espirituais. Aqui você encontrará palestras consoladoras e confortadoras, você encontrará aulas sempre do Evangelho na visão espírita, uma interpretação espírita dos ensinos de Jesus. Essa doutrina consoladora e confortadora, que tanto alento e que tanta alegria tem proporcionado a todos nós nos tempos de dificuldade que hoje todos nós nos encontramos. E nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, ditado por Emmanuel ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, e hoje nós vamos ver a lição número 8, Vida e Posse. E Emmanuel retira do Evangelho de Mateus, o capítulo 8, ele retira o versículo 25, onde Jesus diz: não é a vida mais do que alimento? Ou seja, Jesus está fazendo uma indagação. Não é a vida mais do que alimento? E como alimento diário, vamos, antes de iniciarmos o nosso comentário e a leitura, vamos agradecer àquela que é a nossa intercessora, a Mãe de Jesus e nossa Mãe. Ela, o colo de afeto e de segurança nas dificuldades da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nós, rogai por nós, os devedores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O texto da lição número 8, Vida e Posse, diz assim, Emmanuel: aconselha-te com a prudência, para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores à gama de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, retém grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens que não necessitam, e imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de uso frutuário do mundo, e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradeça a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida
o que a vida te emprestou em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio no campo da educação e das boas obras. E não poderia ser diferente, tamanha a colocação que todos nós estamos hoje recebendo. Se o planeta passa por um momento de transformação em direção ao mundo de regeneração, nós, os espíritos aqui encarnados, nós que fomos chamados pelo Cristo a dar a nossa contribuição e a nossa colaboração, cada um de nós vai tomando a consciência e responsabilizando-se daquilo que é da nossa competência. Ninguém precisa fazer acima ou além da sua capacidade, mas todos nós, em gratidão a Deus pela vida, em gratidão a Deus pela vida, em gratidão à confiança que o Cristo depositou em cada um de nós, todos nós devemos fazer sempre o melhor, tendo o Cristo como nosso guia e modelo. E Emmanuel, o nosso grande instrutor, ele vem sempre nos ofertar os recursos e os mecanismos da interpretação dos ensinamentos de Jesus. Diz ele assim: aconselha-te com prudência para que teu passo não ceda à loucura. Ou seja, precaução. Nós não devemos criar expectativas além dos recursos que nós dispomos, além da nossa capacidade de servir, dentro dos mecanismos que nós temos à nossa disposição. Nós só podemos fazer aquilo que nós temos conhecimento e informação, de acordo com as nossas experiências de vida, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus. Não é porque alguém falou, não é porque alguém acha, não é porque este ídolo ou aquela autoridade diz que isso é correto. O que nós entendemos como autoridade é a lei divina, imutável e que serve a todo o universo, sem distinção de raça, cor ou credo. Prudência significa evitar decepções e frustrações que muitas vezes nós criamos porque estamos se enxergando além da nossa capacidade. Continua ele. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Colocam a felicidade, colocam o objetivo da sua vida nos bens materiais, na conquista, no ter, no possuir. Muitas vezes, essa competição predatória com seus semelhantes, com os nossos irmãos. Eu preciso ser melhor do que o meu colega de trabalho. Eu preciso ser melhor do que os meus familiares. Eu preciso ter mais do que os meus vizinhos. Eu preciso ter mais do que os meus amigos. Eu preciso. Então, nós muitas vezes buscamos nos bens materiais, amontoando o material em detrimento da vida espiritual, que são aquilo que nós levaremos no nosso retorno à pátria espiritual. Amontoar, muitas vezes desgastando o corpo físico, indo além da nossa capacidade, levando os órgãos do corpo físico à exaustão, antecipando, principalmente, muitas vezes, o corpo físico ao pó, ao regresso, não oferecendo ao espírito o devido tempo de sua permanência na carne, exatamente por causa desse imediatismo, por causa dessa mídia que hoje nos empurra e nos impulsiona a consumir, e consumir, inclusive, a nossa energia,
consumir o nosso magnetismo, exatamente porque nós estamos fugindo à nossa responsabilidade. Porque nós temos sempre que compreender que a nossa estada aqui é a busca da nossa evolução moral, é a nossa capacidade de servir, de amar e de perdoar. As nossas conquistas são as conquistas que o Cristo nos deixou como legado. São as coisas de Deus. Buscai primeiro as coisas de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Da mesma forma que as criaturas, que os seres humanos, a humanidade, em grande parte, associa a felicidade à conquista e à posse de bens materiais, e muitas vezes nós também buscamos Deus, buscamos a nossa existência no ter, no possuir, esquecendo-se de que o Cristo mesmo nos disse que ele não tinha onde repousar a sua cabeça. Senhoreiam terras que não cultivam. Quantas terras improdutivas nós temos em nosso planeta bendito? E quanta fome! A fome é, ainda hoje, talvez, um dos maiores males da humanidade. Inúmeros bilhões de irmãos hoje desencarnam com a fome. Não têm o mínimo sustento para o corpo físico. E isso leva a uma violência, isso leva a mesmo a uma promiscuidade. Enquanto nós temos terras improdutivas, nós temos terras abandonadas, que poderiam ser cultivadas, que poderiam receber as boas sementes, onde todos poderiam usufruir da sua produção. Sim, se toda essa terra fosse ela plantada, cultivada, fosse distribuída, não estamos falando aqui de gratuidade. Quem a possui, se foi digna e honesta que ele adquiriu, nada mais justo do que ele fazer uso da sua posse, mas distribuir, oferecer a oportunidade de trabalho, de produção, dar condições dignas, ao invés de darmos esmolas, vamos trabalhar a nossa capacidade de oferecer emprego, condições dignas para que cada um possa buscar o seu sustento. Além de tornar mais acessível e ter uma oferta maior, nós estaremos eliminando a fome física dos nossos irmãos, porque esta é de nossa responsabilidade. Porque a fome espiritual, Jesus, em seu amor incondicional, através da misericórdia do Pai Criador, ele não deixará que ninguém morra ou que ninguém desencarne da fome espiritual. Jesus é o pão da vida, o pão que sustenta, o pão que alimenta. Continuamos. Guardam larga cópia de vestimentas sem qualquer utilidade. Os armários, guarda-roupas, as cômodas estão cheias de roupa, que nós muitas vezes dizemos, essa aqui eu vou usar quando eu emagrecer, essa daqui foi presente deste familiar, esta daqui eu comprei nesta viagem, e nós não usamos. Fica ali criando mofo, atraindo as traças, estão ali simplesmente sendo deterioradas, enquanto muitos não têm o que vestir, enquanto muitos passam frio, a exemplo da fome. Enquanto nós acumulamos essa vestimenta física, nós vemos muitos dos nossos irmãos em andrajos, em verdadeiros farrapos, o que muitas vezes corrói até mesmo a dignidade. Sim, se você adquiriu, não é questão de você ter adquirido. Todos têm o direito de adquirir. O que nós não temos direito é de acumular. Para que nós vamos ter 20, 30, 40 pares de sapatos se nós temos apenas 2 pés? Então, por que não distribuir para aqueles que estão descalços?
para que possam andar com segurança, para que possam, calçados, evitar as feridas, para que possam evitar os transtornos dos obstáculos por onde andam e por onde caminham. Então, a vestimenta não é simplesmente se desfazer, mas não é da roupa rasgada, não é daquela que está descosturada, não, é tudo aquilo que nós não usamos, é tudo aquilo que está acumulado. Nós devemos passar adiante, porque sempre vai ter alguém que precisa. E lembre-se, queridos e amados irmãos e companheiros, roupa usada não é para ser vendida. Roupa usada é para ser doada. Fora da caridade não há salvação. Vamos exercitar o amor, vamos exercitar a abnegação, a renúncia, vamos auxiliar a quem precisa. Então, doe com amor, porque ela vai ser útil a alguém, vai ser mais do que necessário. Será uma oportunidade de devolver a alguém a dignidade da sua existência. Retém grandes arcas de pão que os vermes devoram. Ah, não, amanhã nós vamos nos alimentar. Amanhã nós vamos comer isso. E acumulam-se nos freezers, nas geladeiras, nos armários. Nós vamos guardando alimentos, sobras de alimentos, vamos ali acomodando essas situações enquanto os nossos irmãos ao nosso lado ou na nossa frente morrem de fome. Enquanto nós estamos guardando aí alimentos que estão com prazo de validade vencida, alguém está na rua passando fome. Não tem um mínimo para o sustento do corpo físico. Sim, se você adquiriu, se nós adquirimos esses alimentos com o suor do nosso rosto, sem prejudicar, sem lesar, sem causar nenhum dano aos nossos irmãos, digno são as conquistas com o suor do rosto. Mas por que não olharmos além? Por que não olharmos os nossos irmãos com os olhos de amor, de caridade e de abnegação? Então, ao invés de nós ficarmos guardando alimentos para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o final do ano, por que não distribuir agora a quem está com fome? E se o amanhã não vier? E se o mês seguinte não vier? Vai ficar apodrecendo? Vai ficar ali também sendo consumido pelos vermes, pelas larvas, enquanto os nossos irmãos estão sendo consumidos pela fome aos nossos olhos? Vejamos o mundo com mais caridade, vejamos o mundo com os olhos do amor. Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se teu olho é bom, então o seu corpo será bom. Se o seu olho é mau, todo o seu corpo será mau. Então, cabe a nós a responsabilidade de zelar pelo instrumento, a ferramenta da qual o nosso espírito está fazendo uso hoje na sua evolução. E nós devemos proporcionar as mesmas oportunidades aos nossos irmãos de caminhada. Diz Jesus, diz Emmanuel ainda, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. Ah, meu salário é pouco, eu trabalho muito, eu faço muita coisa aqui no meu lar, em casa. Tudo sou eu que faço. No trabalho, o chefe me escraviza, o patrão esgota todas as minhas forças. Mas muitas vezes nós trabalhamos 12, 14, 16 horas por dia, porque queremos mais remuneração, queremos mais dinheiro, queremos mais posse, queremos mais ter. Queremos estar sempre dentro da modernidade. O melhor carro, a melhor casa, o melhor aparelho celular, os melhores eletroeletrônicos, esquecendo-se de que simplicidade e humildade
oferece as melhores condições de vida, porque é esse o processo natural. E muitas vezes no trabalho, essa competição predatória leva à inveja, leva ao ciúme, o orgulho e o egoísmo. A competição, querer o lugar do outro, querer ser o melhor que o outro, fazer melhor, muitas vezes no sentido de humilhar aquele companheiro que não tem as mesmas condições. É preciso que nós ofertemos o nosso conhecimento, a nossa informação, fazer chegar aos nossos irmãos de caminhada os mesmos recursos e os mesmos mecanismos que nós já dispomos. Oferecer a eles as condições também de evoluir, de crescer, de aprender, de se melhorar, tornar a vida sempre mais digna. Nós não viemos a este mundo para competir com ninguém. A nossa competição é conosco mesmo, é a nossa melhoria, é o nosso crescimento moral, é a nossa capacidade de servir, é a nossa capacidade de sermos os instrumentos da qual o Cristo necessita para chegar a todos os corações necessitados. Imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Abusamos do nosso físico, abusamos deste veículo do qual o espírito necessita para cumprir fielmente os desígnios divinos. Como veículo, como instrumento e como ferramenta que é, o nosso corpo físico, ele necessita de manutenção, ele necessita de cuidados. Lembrando a primeira palavra de Emmanuel lá no início da lição: prudência, precaução, cuidados que todos nós devemos ter. Nós precisamos zelar deste corpo, ele tem um prazo de validade. Nós temos um fluido vital que veio aqui e ele tem, sim, não só prazo de validade, como ele tem uma capacidade, ele se esgota. O que nós estamos fazendo com isso? Muitas vezes, nos nossos devaneios, nos nossos anseios, nas nossas satisfações e prazeres mundanos, nós estamos levando o nosso corpo físico a essa deficiência imunológica. E aí adquirimos as doenças oportunas, que, se não bem tratadas, acabam muitas vezes evoluindo para males e para as doenças crônicas, que muitas vezes, quando chegamos ao diagnóstico, o corpo físico já não tem condições da regeneração. É o preço que nós pagamos muitas vezes pelo exagero, pelo desequilíbrio, pelo abuso daquilo que está aqui à nossa disposição para nos fazer crescer e nos tornarmos criaturas melhores. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Sim, nada nos pertence, nós não somos donos de nada, tudo pertence a Deus, tudo é de Deus. Nós somos apenas usufrutuários dos bens divinos e devemos distribuí-los entre os nossos irmãos e companheiros. Da mesma forma que distribuímos o pão, da mesma forma que distribuímos os alimentos, da mesma forma que distribuímos a terra a ser cultivada para a produção, nós também devemos contribuir e distribuir os dons divinos que o Pai nos concedeu. A paciência, a tolerância, o acolhimento, todos nós devemos exercitar, sim, a nossa fé. Alguns dirão, fé não se prescreve, fé não é hereditário, fé adquire-se, e nós devemos ser sempre essa referência de fé.
de amor, de confiança nas promessas do Cristo. Então, como usufrutuário dos bens divinos, nós devemos sim compartilhar com os nossos irmãos, mostrando que Jesus é o caminho, contribuindo e compartilhando com eles a verdade que esclarece, a verdade que nos ilumina, mostrando a eles que Jesus não só é a fonte inesgotável que sacia a nossa sede física, mas a nossa sede de conhecimento, a nossa sede de nos tornarmos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Sim, se nós ajudamos, se nós auxiliamos, se nós colaboramos com os nossos irmãos, é este o nosso objetivo. Se nós estamos a caminho, por que não ajudar o nosso irmão a carregar o seu fardo? Por que não ajudar os nossos companheiros, sim, com a carga que eles estão levando? Por que não auxiliar a carregar a sua cruz? Nós não estamos fazendo por eles o que é deles, nós estamos ajudando, nós estamos nesta caminhada. Cirineu também não ajudou o Cristo a carregar a sua cruz? Jesus não pediu, ele não se ofereceu, impuseram a ele essa condição. Mas quando foi imposta, ele também não recusou. Ele disse: tá, eu vou carregar, mas parem com os açoites, parem com a violência, parem com o chicoteamento. Ou seja, muitas vezes os nossos irmãos estão sendo chicoteados, nossos irmãos estão sendo açoitados pelas condições da vida. E nós devemos sempre ir até eles e ajudá-los, auxiliá-los a carregar a sua cruz, amparando-os como nós gostaríamos e como nós um dia já fomos ajudados. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Sim, Jesus, quando aqui esteve, ele nos deixou este legado. O seu evangelho é sim um manual de referência, é um código de conduta. Ali está contido no evangelho a medicação necessária para todos nós. Cada um deve aplicar a sua maneira, mas sim, Jesus é essa referência do que é a vida para nós. Não estamos nos comparando. Seria uma injustiça e ignorância total nós nos compararmos a Jesus. Mas dentro da nossa capacidade de servir e de amar, todos nós vamos colocando a nossa experiência. E se a experiência foi boa, nós devemos compartilhar para que os nossos irmãos possam tê-la como recurso e como oportunidade. Se as nossas experiências foram ruins ou causaram algum dano e algum mal, nós também, além da experiência, além do erro, nós devemos ter a oportunidade para alertar os nossos irmãos de caminhada. Não retenhas recursos externos de que não te careças. Mais uma vez, a colocação material em evidência. Essa busca desenfreada ou a busca a qualquer preço. Muitas vezes a base da violência moral, da violência emocional. Muitas vezes mutilando os nossos valores e princípios adquiridos ao longo das nossas existências. Por muitas vezes, pela mídia, pela sociedade, por essa busca desenfreada hoje de uma vida de aparência, esta vida fútil, mas que nós queremos apresentar felicidade e realização, muitas vezes nós esgotamos ali todos os nossos recursos. É semearmos em terreno não próprio. Estamos semeando a boa semente em um terreno que não está preparado. E este abuso, sim, mais cedo ou mais tarde, a vida irá nos cobrar. Não desprezes lição alguma.
seja boa, seja ótima, seja ruim, seja aquela que causou algum dano, decepção, frustração, todas as lições da vida devem ser aproveitadas. Todas as lições que a vida nos oferece têm um objetivo claro. Sim, fazer com que nós avancemos com confiança e fé em direção à casa do Pai. Somos espíritos vivendo uma experiência terrena. E de experiência em experiência, nós vamos burilando o nosso espírito, para que um dia possamos verdadeiramente lembrarmos das palavras do Cristo. Todos vós sois deuses, poderão fazer tudo o que eu faço e mais. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradeça a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Sim, a cada amanhecer, a cada sol que nasce, é uma nova oportunidade que nos é oferecida. Devemos aproveitar esse dia como se nós estivéssemos olhando o dia, o sol, pela primeira vez. É um recomeço, é um refazimento. É preciso sair da mesmice, é preciso sair da zona de conforto, é preciso sair dos costumes e das tradições materiais. É preciso sair do misticismo e do fanatismo. É preciso sair daquela condição de que eu peço a Deus e a Jesus, aos santos e aos anjos, e eles têm obrigação de me servir, obrigação de vir aqui atender os nossos caprichos. Não. Assim como o sol nasce todos os dias, nublado, chuvoso, esteja ele ali na condição de frio ou calor, quando se fala de sol, nós não estamos falando do calor, da energia tão necessária e agradável a muitos. Estamos falando da luz. A luz do sol é a energia, é o combustível que nós precisamos. E a cada amanhecer é Deus dizendo a cada um de nós: filho meu, que criei a minha imagem e semelhança, levanta-te e vá ser feliz. Trabalhe, acolhe, conforte e console. Caminhe na direção segura. Sim, você está em aprendizado. Você está aqui na Terra para a escola da vida. Então, todo aprendizado lhe será necessário. E a cada dia, a cada oportunidade, nós crescemos, nós melhoramos. Então, que amanhã sejamos melhores do que hoje, mas que hoje nós sejamos muito, mas muito melhores que ontem, como espírito imortal que somos, porque tivemos um princípio, tivemos uma criação, mas como espíritos eternos, a partir da nossa criação divina, então, que nós possamos, a cada dia, agradecer a Deus a oportunidade bendita da vida. Que as nossas ações diárias sejam todas elas refletidas pela luz do Cristo e que possamos, como Paulo de Tarso nos ensina, já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ama pela glória de amar. João o Evangelista nos disse que Deus é o amor. Somos filhos do amor. Vamos distribuir o amor. Vamos compartilhar o amor. Vamos amar sem nenhum interesse. Vamos amar porque é esse o nosso objetivo. Jesus nos amou a ponto de dar a vida por nós. Ele intercedeu por nós. Ele rogou ao Pai por nossas falhas, por nossos erros. Isso é uma demonstração de amor. Nós, muitas vezes, temos esse amor relacionamento, esse amor filial. Alguns têm até o amor pelo trabalho, pela casa, pelos animais domésticos. Sim,
mas nós não podemos simplesmente vulgarizar o amor. Amor é algo sublime. Deus é o amor. Então, muito cuidado com o que nós estamos amando. Muito cuidado a quem nós estamos declarando o amor. Será? Porque nós falamos, eu amo a minha casa, amo os animais, eu amo o meu carro, amo o meu trabalho. Mas será? E Deus? A Deus eu tenho vergonha. Deus é coisa de beato. Deus é coisa de Carola. São os valores hoje invertidos. São os valores mundanos hoje em evidência e em detrimento dos valores espirituais necessários para que adentremos a porta estreita da espiritualidade. Serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Tudo aquilo que o Cristo colocou à nossa disposição, tudo aquilo que os benfeitores nos prepararam, nos capacitaram, tudo aquilo que nós recebemos da espiritualidade quando reencarnamos nesta pátria querida, neste corpo material, nós vamos ter que prestar contas do que fizemos com eles. Nós vamos ter, sim, que dar satisfação do que nós fazemos. E o que nós estamos devolvendo à vida? Nós recebemos amor. Estamos devolvendo amor ou ódio? Nós recebemos esperança. E o que nós estamos fazendo com o desespero? Nós recebemos a verdade. Quantas mentiras nós já eliminamos? Nós recebemos a fé e a dúvida. Qual é a nossa contribuição para a sua eliminação? Sim, nós recebemos luz, pequena, diáfana, mas recebemos luz. O que nós estamos refletindo? O que nós estamos levando aos nossos irmãos e companheiros? Sim, é isso que todos nós devemos ter em mente. Quando partirmos deste mundo terreno, o que nós vamos depositar aos pés do Cristo? O que nós vamos depositar nas mãos do nosso diretor angélico? Porque ele nos chamou, mas ele também disse: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Se fomos chamados, o que nós estamos fazendo para sermos também os escolhidos? Trabalhar e servir, amar e consolar, confortar, sim, tornando a nossa vida e dos nossos companheiros de caminhada uma vida digna, uma vida que verdadeiramente mereça e deva ser vivida. O Evangelho de Jesus não é só para ser estudado, não é só para ser conhecido. O Evangelho de Jesus é para ser compartilhado, é para ser praticado no dia a dia da nossa existência. Portanto, que nós possamos, juntos em nossa caminhada, trabalhar para vencer o egoísmo, o orgulho. Assim nós estaremos contribuindo para que a violência, a fome, as guerras, o ciúme, a inveja, a cupidez, a promiscuidade, o ódio e a raiva sejam só uma vaga lembrança, porque nós vamos e todos estaremos praticando a piedade, a resignação. Nós vamos estar praticando a renúncia, o sacrifício agradável a Deus. Porque, como o Cristo indaga lá no início da nossa lição, não é a vida mais do que o alimento? É uma pergunta que ele está fazendo. E qual o alimento que nós estamos buscando? Qual o alimento nós temos mais necessidade? O alimento físico, material, ou o alimento espiritual? O alimento material e físico, esse nós podemos conseguir
de várias formas e com várias irmãos e companheiros. Mas e o alimento espiritual? Jesus é o pão. Então, que este pão não só sacia nossa fome, mas que possamos compartilhar com todos aqueles que caminham conosco. Hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.